Bom, gente, dando sequência aqui a mais uma aula de processo penal, falando ainda de tribunal do júri, nós fizemos referência, num primeiro momento, nós fizemos referência aos princípios constitucionais que regem o tribunal do júri e de que forma esses princípios são regulamentados no Código de Processo Penal. Neste segundo momento, nós vamos dedicar dissemos também ao final da aula que nós temos uma bipartição do procedimento no júri, é chamado de rito escalonado. Primeiro nós temos a fase do procedimento, que é perante o juiz de direito. Depois nós temos uma segunda fase do procedimento, que é perante o tribunal do júri. Nessa segunda aula, nós vamos dedicar para falar sobre o procedimento, sobre de que forma se transcorre, qual é o transcurso, quais são os atos dessa primeira fase. Essa primeira fase, ela se encerra, como eu já adiantei para vocês na aula passada, ela se encerra com uma decisão judicial que pode ser de 4 naturezas diferentes. Essas 4 decisões, cada qual delas apresenta a sua particularidade. Cada qual dessas decisões apresenta a sua particularidade. Em função disso, o que nós vamos tratar nessa segunda aula? Nessa segunda aula, nós vamos tratar apenas da tramitação processual perante o juiz de direito. A decisão, propriamente, por ser uma matéria relativamente complexa e, como estou dizendo, 4 tipos de decisão, cada qual com as suas particularidades, seus requisitos e suas consequências, nós vamos deixar para falar dessas 4 decisões na próxima aula. Mas vamos lá. E, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, por favor, fiquem à vontade, pode interromper a aula para que a gente converse a respeito da matéria. Vamos lá, gente. Como é que se dá? Quando a gente fala em procedimento, vocês lembram que nós falamos, tanto quando nós falamos do comum, quando nós falamos do sumário, do sumaríssimo, quando você fala em procedimento, você está querendo demonstrar de que forma, qual a sequência dos atos processuais, de que forma os atos processuais são realizados. Tranquilo? Aqui nós vamos falar dessa primeira fase, que é a fase do sumário da culpa. Nós vamos falar nesse momento agora, nós vamos falar dessa primeira fase. Pois bem, vamos lá. Ela está regulamentada entre os artigos 406 e 412. 406 e 412 do CPP. Vamos a eles. Olha lá, 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Citação, inclusive, é um tema que nós também temos que estudar, para estudar as modalidades de citação, aí, citação por edital, citação por hora certa, citação pessoal, enfim. Mas vejam vocês, o que nós temos aqui? O recebimento da denúncia ou queixa, ele é precedido da manifestação do acusado. Vocês vejam a manifestação do réu. Vocês se recordam que no procedimento ordinário nós também temos recebimento ou rejeição da denúncia. Na sequência, nós temos a manifestação, é dado ao réu a possibilidade de se manifestar. E aí, se vocês se recordam, nós temos
Na sequência, nós temos a possibilidade da absolvição sumária. Lembram? Do procedimento ordinário, que é o mais amplo deles. Denúncia, rejeição ou recebimento, depois da rejeição ou recebimento, em sendo recebida, manifestação, e na sequência, manifestação do réu, defesa inicial do réu, isso no procedimento ordinário. E na sequência, nós temos a possibilidade da absolvição sumária. Aqui é da mesmíssima forma. Nós temos primeiro, o juiz primeiro recebe a denúncia ou queixa, e só na sequência é que a pessoa é citada para apresentar a sua defesa. Da mesmíssima forma. Vocês viram que em alguns procedimentos especiais que nós vimos, como, por exemplo, no procedimento dos crimes contra a administração pública, lá é diferente. O recebimento, ele se dá, o recebimento ou rejeição, ele só se dá depois da manifestação do réu, aquela manifestação inicial do réu. Aqui não. Aqui o recebimento é antes, como se dá também no procedimento ordinário. Parágrafo 2º. O acusado deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou queixa. A acusação deverá rolar testemunhas até o número máximo de 8 na denúncia ou queixa. Então, na peça inicial, onde se propõe a ação, da mesmíssima forma que no procedimento ordinário, nós temos aí a possibilidade da indicação de 8 testemunhas. Vejam vocês, no sumário, vocês lembram a distinção? No sumário, a possibilidade de indicação são de apenas 5 testemunhas, né? Aqui é possível se indicar 8 testemunhas na denúncia ou na queixa. Desde a propositura da ação, nós já temos essa indicação das testemunhas. Eu acho que foi com o terceiro período que a gente viu um modelo de denúncia. Depois eu vou trazer para a gente trabalhar, vamos ver se vai ser possível a gente trabalhar o modelo de denúncia, como é que se faz a denúncia, no fechamento da denúncia, para quem nunca viu uma denúncia, no fechamento da denúncia, essa peça inicial do Ministério Público, da propositura da ação, no fechamento dela é onde tem um rol de testemunhas, onde são indicadas as testemunhas que o Ministério Público quer que sejam ouvidas. Dentre elas, no caso aqui, nos crimes de júri, está indicados, um número máximo de 8 testemunhas. Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo 3º. Na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo no interesse de sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Da mesmíssima forma que a acusação, a defesa também tem direito a 8 testemunhas, e neste momento inicial, vejam vocês, é igualzinho no procedimento ordinário, neste primeiro momento aqui. Na resposta à acusação, nesta resposta, que é dada pelo réu neste primeiro momento, nessa resposta ele já indica todas as provas que ele quer produzir, as testemunhas que ele quer que sejam ouvidas, defesas não só defesa de mérito, como também preliminares, não é? Questões preliminares, questões processuais, defesa de mérito, tudo se dá neste momento. Juntada de documentos, se ele tiver provas documentais, solicitação, eventualmente, de provas periciais, indicação das testemunhas que ele quer ouvir. Este é o momento, porque na sequência nós vamos para a instrução processual, que é a oportunidade, que é o momento de elaboração de provas que não são provas pré-constituídas. Nós temos provas pré-constituídas, com algumas provas periciais, provas documentais, são todas provas pré-constituídas. Mas se não forem provas pré-constituídas, se forem provas que vão ser produzidas no curso da instrução processual, este é o momento, é neste momento da resposta que o réu deve indicar que provas são essas que ele quer produzir. Tranquilo?
8 testemunhas da mesma forma que a acusação. As exceções serão processadas, artigo 407, as exceções serão processadas em apartado, nos termos dos artigos 95 a 112. Se vocês se recordam, é a mesmíssima coisa que lá no ordinário. Elas se processam não no corpo elas são analisadas não no corpo do processo, elas são analisadas em apenso. As exceções aqui quais são? Vocês lembram? Litispendência, coisa julgada, são algumas exceções previstas lá no artigo 95, são exceções de questões de ordem processual, que essas questões de ordem processual, elas não integram a defesa propriamente, não, elas são feitas de forma apartada. Vê só um segundinho, deixa eu achar aqui, só para nos... Aqui. Poderão ser opostas exceções de suspeição, incompetência, artigo 95. Suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade de parte, coisa julgada. As exceções são processadas em apartado. E quais são as exceções? São estas aí. Suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade, coisa julgada. Caso a defesa vá se valer de qualquer dessas alegações, ela não faz no corpo do processo, ela faz em apartado. Essa defesa, essa linha de defesa, essa argumentação da defesa, ela é feita de maneira apartada. Da mesmíssima forma que ocorre lá no procedimento ordinário. Vocês vejam que ele se aproxima muito, procedimento ordinário, ele se aproxima muito do procedimento sumário, do procedimento do júri, do tribunal do júri, neste primeiro momento do procedimento, nessa formulação da culpa, né? Nesse sumário da culpa, essa primeira fase, se aproxima muito, inclusive no que diz respeito às possibilidades de defesa. Por quê? Porque o procedimento ordinário ele não é destinado para os crimes de maior pena, ele é destinado para os crimes que apresentam maior pena, né? O procedimento ordinário. Todos os crimes dolosos contra a vida, eles são crimes de pena elevada. O crime de homicídio qualificado, por exemplo, é de 12 a 30, né? Homicídio qualificado de 12 a 30, homicídio simples de 6 a 20, as penas são elevadas. Então, em muitos aspectos, em especial quando se privilegia a defesa neste primeiro momento, e em muitos aspectos ele se assemelha ao procedimento ordinário. Vamos lá. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Então, aqui nós temos também, e nós temos essa previsão também no procedimento ordinário, caso não haja resposta, o juiz nomeia um defensor dativo. Vocês têm que entender que essa nomeação de defensor dativo aqui, prevista no 408, nós estamos falando aqui do sumário da culpa, da primeira fase. Isso aqui é diferente daquela outra situação em que a gente acabou de falar, quando buscando privilegiar a plenitude, né? A plenitude de defesa. Nós falamos aí da possibilidade do juiz, no plenário do júri, determinar a dissolução do conselho de sentença por entender que o réu está indefeso. Aquilo lá já é na segunda fase. Aquela possibilidade lá já é na segunda fase, já é perante o tribunal do júri. Aqui não. Aqui nós estamos falando do sumário da culpa, estamos falando da primeira fase, e estamos falando do início do sumário da culpa. Nós estamos falando do momento em que o réu se manifesta pela primeira vez, apresentando a sua resposta. Se ele não apresentar a resposta, o juiz nomeia-lhe defensor dativo. Da mesma forma que ocorre no procedimento ordinário. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante
sob preliminares e documentos em 5 dias. Vejam só vocês que interessante, nós temos aí uma dupla possibilidade de manifestação no MP. No MP ou do querelante, né? Se a gente estiver falando de uma ação penal, se nós estivermos falando de uma ação penal privada substitutiva da pública, tanto o MP quanto o querelante, eles têm a possibilidade, MP, ação penal pública, querelante, ação penal privada proposta em substituição à pública, eles são acionados caso haja juntada de documentos nessa defesa inicial, ou caso haja alegação de preliminares de ordem processual que podem inviabilizar o prosseguimento do feito, o MP ele é chamado a se manifestar. Vocês vejam que interessante que não existe essa possibilidade, ela não existe essa previsão no procedimento ordinário. Vocês se recordam? Nós temos a alegação, temos a propositura da ação, temos a defesa, feita naquele procedimento ordinário, naquele primeiro momento, e na sequência nós temos a possibilidade de absolvição sumária ou não. Aqui nós temos essa segunda manifestação do MP e do querelante. Se na resposta a essa situação, se na resposta do réu for alegado preliminar ou vier for apresentado documentos. Se não tiver nem alegação de preliminar, nem juntada de documentos, não tem que se abrir vista ao Ministério Público, nem ao querelante ou ao querelante, né, a depender da natureza da ação, não tem que se abrir vista para eles, para que eles se manifestem. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pela parte, no prazo máximo de 10 dias. As testemunhas que foram indicadas tanto pela acusação quanto pela defesa. Prestem atenção, exatamente, facinho de entender isso para quem já assistiu o julgamento do Tribunal do Júri. Vocês vejam que nós temos oitiva das testemunhas em 2 momentos. Nós temos oitiva de testemunhas nessa primeira fase de sumário da culpa e nós temos oitiva de testemunha no Tribunal do Júri. As testemunhas são ouvidas em 2 momentos, nas 2 fases processuais. As 2 fases processuais. Nesta primeira aqui do sumário da culpa e também no Tribunal do Júri. Então, o juiz vai não só ouvir as testemunhas, tanto indicadas pela acusação quanto pela defesa, como também determinar a diligência requerida pela parte. Eventualmente, não são provas pré-constituídas, como eu disse, qualquer ou o MP, ou mesmo o réu, pode solicitar a realização de nova perícia, pode requerer documentos que não foram ou documentos sobre os quais pesa sigilo. Nós podemos estar diante aí de algum documento, por qualquer natureza, suponhamos que o crime tenha sido cometido em conexão, crime contra a vida, tenha sido cometido em conexão com outro delito, e para demonstração desse delito, de repente, seja necessário quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, certo? Aí essa diligência pode ser pedida, seja pelo MP na propositura da ação, para fazer parte da instrução processual, seja pela defesa, na defesa preliminar também, para fazer parte da instrução. Então, dentro de 10 dias, o juiz determina tanto a inquirição auditiva das testemunhas, indicadas pela acusação e pela defesa, como também determina a realização das diligências. Como estou falando, algumas provas necessariamente precisam de autorização judicial para que possam ser obtidas. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem,
bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se ao debate. Olha só, gente, essa, na forma que está disposta aí no artigo 411, é a forma em que vai ser realizada a audiência de instrução e julgamento. É a forma em que vão ser produzidas as provas orais. Primeiro ouve-se o ofendido, como consta aí, se possível, né? Lógico, porque se a gente estiver falando do homicídio consumado, não tem ofendido, né? Isso aí que o cara passa por meio de uma sessão. Se for homicídio consumado, então não tem ofendido. Ofendido, se possível. Testemunhas indicadas pela acusação, a defesa sempre falando por último. Testemunhas indicadas pela acusação, depois da defesa, então tem que ser nessa ordem. E aí nós vamos para esclarecimento de perito, se for solicitado, mais uma vez. Se nós estivermos falando de cometimento de crime, de homicídio em conexão com outro delito, muitas vezes você não precisa de esclarecimentos, os laudos periciais, laudo de local, por exemplo, o auto de corpo de delito, o exame de corpo de delito, eles são padrão, eles são muito esclarecedores. Muitas vezes você não precisa de esclarecimento de perito nenhum. Só que o crime doloso contra a vida pode ser cometido associado em conexão com outro delito. Ou, eventualmente, a defesa pode alegar que não foi com aquela arma que foi apreendida com o autor, não foi com ela que foi efetuado os disparos, não foi causada a morte, levanta a possibilidade da arma não ser eficiente, por exemplo, e aí o perito, se ele atestando que a arma é eficiente, ele pode solicitar o comparecimento do perito lá para contestar aquelas circunstâncias, ou mesmo, como dito, se o crime de homicídio foi cometido em conexão com outro delito, vamos supor aí que nós tivemos, nós tivemos aqui, inclusive foi um júri federal que aconteceu em Unai, foi uma chacina, foi dos fiscais do trabalho, eu acho que foi em Unai, foram mortos os fiscais do trabalho lá que estavam fiscalizando trabalho escravo. É uma situação possível em que você tenha um crime ou uma situação mais complicada, é possível que se faça necessário esclarecimento dos peritos. Entendem? E aí você solicita esse esclarecimento. Ou mesmo se um crime de homicídio estiver associado, sei lá, a um desvio de verba, já comentei com vocês, a gente tem ali, tem inquéritos meus ali em que o laudo tem 100 páginas. Então, é interessante, sim, que haja um esclarecimento do perito. Vamos lá. Tá tudo tranquilo aí na transmissão, gente? Eu estou vendo que tem algumas variações aqui no vídeo. Estão me ouvindo? Tá vendo? Tá tudo direitinho aí? Qualquer alteração, vocês podem me interromper, viu? Vamos lá. As acareações ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, veja que o acusado ele é o último a ser ouvido, privilegiando, e aqui, mais uma vez, não se fala nem em ampla defesa, não, né? Plenitude de defesa. Primeiro, ele é dado a ele a oportunidade de observar todas as provas que foram produzidas favorável e desfavoravelmente a si, para só depois, quando do seu interrogatório, ele apresentar a sua versão. Não é mesmo? E, por fim, nós temos os debates. Parágrafo 1º, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Então, os peritos têm que ser requeridos previamente os esclarecimentos dele. E, óbvio, a gente está falando aí da necessidade de que o juiz
devido a esse comparecimento dos peritos, porque, como eu estou falando para vocês, tem algumas situações que são muito tranquilas. O exame de corpo de delito é muito tranquilo. De repente, eventualmente, se nós tivermos um crime de homicídio associado a um delito de outra natureza qualquer, que requeira uma perícia mais apurada, mais minuciosa, e de repente é conveniente o comparecimento do perito. Vamos lá. Artigo 411, ainda 411, parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Então, as provas são produzidas, é aquela mesma ideia da audiência una. Aquela mesma ideia da audiência una. Tudo se realiza em uma só audiência, nessa audiência desta primeira fase, diga-se. Parágrafo 3º, encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no 384. 384, o 384 é o artigo que prevê lá a mutatio libelli. Vê? Vamos ver aqui só para a gente... Que aí nós temos aquela consequência natural, vocês lembram? Nós temos a possibilidade do aditamento da denúncia. Não é isso? Vamos lá no 384. 384, 384... 384. Aqui. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, elemento ou circunstância de infração não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se o aditamento a termo aditamento quando feito oralmente. Então, é aquela circunstância. Se no curso da instrução, encerrada a instrução do crime doloso contra a vida, esta primeira fase, perante o juiz de direito, gosto sempre de dizer, encerrada essa instrução, se surgir elementos de provas indicativos da ocorrência de um novo delito, ou, por exemplo, de um delito em conexão com o crime de homicídio que já está sendo objeto do processo, nós temos aí a possibilidade do Ministério Público fazer o aditamento, e feito o aditamento nós vamos ter defesa novamente e instrução processual novamente. Tranquilo? Vamos aqui. Sim. Vamos lá. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Mais a audiência una e princípio da oralidade. Isso que eu sempre digo, profissional do direito tem que ter vergonha de falar não. Profissional do direito tem que ter vergonha de falar não. Todos os procedimentos caminham, ainda mais agora que nós temos aí com toda essa evolução tecnológica, todos os procedimentos caminham para ser feito, inclusive as peças, tudo para ser feito de maneira oral. Gravado em mídia, alguns gravados simplesmente, não é nem gravado em mídia propriamente, mas fica no sistema. Então, nós temos que, o profissional de direito pode ter vergonha, não. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Se nós tivermos aí um crime cometido em concurso de pessoas, nós teremos 20 minutos para cada um, para se falar a respeito de cada um, tanto pela acusação quanto pela defesa. Ao assistente do MP, após a manifestação do promotor de justiça, serão concedidos 10 minutos, propagando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Então, nós temos aí, existe aquela possibilidade, nós temos a figura do assistente, né? Do assistente da acusação, se a vítima ou a família da vítima
nomeia um assistente, um advogado para atuar como assistente da acusação, ele também tem a possibilidade de se manifestar, só que aí vocês já veem que o prazo dele é reduzido, enquanto o MP e advogado de defesa tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, o assistente da acusação, que se manifesta após o MP, ele tem apenas o período de 10 minutos. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Sim. Do ato, nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Então, aqui nós temos ainda reafirmando a ideia de que a audiência é una, não é? A audiência é una. Essa condução coercitiva é interessante, né? Você falar em condução coercitiva de testemunha. A condução coercitiva ela até cabe com relação à testemunha. Tem muita discussão com relação ao réu. Tem muita discussão com relação ao réu, por quê? Porque se o réu tem o direito de defesa, ter direito de permanecer em silêncio, o seu não comparecimento já é uma demonstração do exercício desse direito. Então tem muita discussão. Nós temos decisão no sentido de que não, ele tem o direito, ele tem a obrigação de comparecer, ele não tem o direito de ele tem o direito de não se manifestar, mas ele tem a obrigação de comparecer. Por outro lado, aí são decisões quase unânimes, no sentido de que a testemunha, tanto é que nós temos o crime de falso testemunho, daquele que se negar a testemunha, que se negar a prestar o seu depoimento, ou que mentir, ela comete crime de falso testemunho. E uma das possibilidades, então, seria se o não comparecimento voluntário, né, imotivado. Nós temos aí o parágrafo 7º falando dessa possibilidade da condição coercitiva. Como dito, ela é mais visualizável, ela é mais cabível se a gente estiver falando de testemunha, já que o réu ele tem o direito ao silêncio. Mas é dúbia essa interpretação aí, não é pacificado, não. Nós não temos hoje, durante operações policiais, aqui nós já estamos falando de fase judicial, nós não temos hoje a autorização, já é certo que não há autorização para condução coercitiva na fase de investigação policial. Aqui nós já estamos falando de fase de instrução processual. Aí, nós ainda não temos essa pacificação de entendimento, não. Eu, particularmente, lá nos inquéritos que nós temos, que não são inquéritos normais, inquéritos que não têm nada a ver com a operação, eu, desde que a pessoa seja intimada pessoalmente, certificada a sua intimação pessoal, que ela tenha assinado a intimação, o não comparecimento dela, para mim, é um exercício, implica o exercício do seu direito de defesa, seu direito de permanecer em silêncio. Eu interpreto isso como o direito dela permanecer em silêncio e, da sequência, ao inquérito policial. Eu digo que é ruim, por que é ruim? A pessoa se furtar a prestar qualquer esclarecimento. É ruim porque eu só vou ter a versão que está nos autos, né? Vai faltar o outro lado da moeda, vai faltar a versão que ela apresenta. Eu vou ter simplesmente o que eu tenho ali de provas, na sua imensa maioria, contrárias contra ela. Mas é direito da pessoa permanecer em silêncio e, caso ela não compareça, nos procedimentos nossos lá, nós interpretamos dessa forma, da sequência à investigação. Mas aqui nós estamos falando de instrução processual, primeira fase do processo. E temos aqui a previsão da condição coercitiva. Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.
Então, nós temos lá a ordem, primeiro, testemunhas da acusação, depois testemunhas da defesa. Parágrafo 9º, encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou fará em 10 dias, observando que os autos, ordenando que os autos, para isso, lhe sejam concluídos. O juiz pode dar a decisão desde já, ou tem um espaço aí de 10 dias. Vocês vejam que, da mesma forma que nós temos privilégio ao princípio da oralidade. Esclarecimentos orais, testemunho oral, em havendo vítima, se estivermos falando de tentativa, né, e não de homicídio consumado. Esclarecimento da vítima, oitiva do acusado, por último, antes disso, esclarecimento de perito, tudo de maneira oral, manifestação do MP, oral, manifestação da defesa, oral, e há a possibilidade ainda do próprio juiz sentenciar nesta primeira fase, essa primeira fase de sentença, que, como eu disse para vocês, são de 4 modalidades diferentes, há a possibilidade do juiz sentenciar neste primeiro momento. Neste primeiro momento, há a possibilidade dele estabelecer aí a sentença de uma dessas 4 modalidades. E, por fim, gente, nessa instrução preliminar, nesse encerramento aí, nós temos a previsão legal, no artigo 412, de que essa instrução ela deverá ser encerrada, essa instrução que aí vai desde a propositura da ação, por meio da denúncia, até o encerramento dessa primeira fase, se dá com a sentença de pronúncia, se nós tivermos sequência no processo, vai ser sentença de pronúncia, que vai da denúncia à pronúncia. O artigo 412 estabelece que essa instrução tem que transcorrer no prazo máximo de 90 dias. No prazo máximo de 90 dias. Bom, gente, conforme eu já havia dito para vocês, a ideia é que nós falemos dessas modalidades de decisão na nossa próxima aula, porque essas decisões é um tema complexo, não seria conveniente a gente interromper, porque elas se relacionam umas com as outras. O melhor entendimento seria conveniente nós vermos todas as 4 em uma só oportunidade, mas elas apresentam particularidades. Algum questionamento, alguma dúvida? Tudo tranquilo? E no esclarecimento a ser feito, não? Professor? Sim. Essa decisão que fala aqui no parágrafo 9º do artigo 411 seria a pronúncia? Exatamente. É uma das possibilidades. A pronúncia, na verdade, é uma das possibilidades, porque a decisão pode ser de pronúncia, pode ser de absolvição sumária, pode ser de desclassificação. É uma das possibilidades. A pronúncia é uma das possibilidades. Na verdade, entendeu? São 4 as possibilidades de decisão que se dão neste momento. E é exatamente sobre essas 4 que nós vamos falar na próxima aula. Pode ser de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação ou absorção sumária. São 4 decisões distintas, cada qual tem as suas particularidades. O processo vai ter sequência no júri, se a sentença for de pronúncia. Se a sentença não for de pronúncia, não tem sequência. Aí, a depender das outras 3, o processo vai tomar um ou outro rumo. Entende? Entendi, obrigado. Nada. Vamos lá, tranquilo, Cássio. Os 4 princípios, não se recorda do primeiro. O primeiro dos princípios é o princípio da plenitude de defesa. O primeiro dos princípios é o princípio da plenitude de defesa. Aquela ideia que eu havia dito, que o mais amplo, ele é um conceito mais abrangente do que a ampla defesa prevista nas ações em geral.
Nós temos aí uma valorização em que a atuação do próprio réu é levada em consideração, inclusive na hora do julgamento nós temos formulação de quesitos com base no que ele falar, não só com base no que seu advogado falar. A defesa aqui ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente. Tranquilo? Mais alguma coisa aí, gente? Se tiver qualquer questionamento, a hora é agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo? Então vamos encerrar aqui. Vamos encerrar a nossa aula aqui. Na próxima aula, nós falamos sobre o júri, falamos sobre as 4 modalidades de decisão e falamos sobre a instrução no júri. Essa parte que nós encerramos aqui foi a parte perante o juiz de direito. Nós vamos falar das 4 possibilidades de decisão do juiz e, na sequência, todo o tratamento, toda a tramitação no júri. Beleza? Boa noite para vocês. Até semana que vem. Até mais.